Olá, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelo interesse pelo tema. Hoje nós vamos nos dedicar ao item 15 do Livro dos Espíritos, em que Kardec procura analisar uma das críticas que são feitas ao estudo do Espiritismo, atribuindo a ele a causa da loucura para muitos daqueles que enveredam pelos estudos dos seus postulados. Então, o nosso tema, loucura e o estudo espírita, prevenção ou causa. Sejam bem-vindos. O estudo, em geral, é uma atividade que promove o desenvolvimento intelectual e emocional. O estudo mudou a nossa vida, mudou a história humana, a invenção da escrita, depois o livro, as escolas, o conhecimento que se multiplicou ao infinito. Ele é uma atividade que tem trazido o progresso e a felicidade para a sociedade humana. No entanto, logicamente, sob certas condições extremas, ele pode contribuir para transtornos mentais ou mesmo agravando as condições já existentes. Isso independentemente de qual é o conteúdo a que estejamos dedicados, seja ciência, filosofia, religião ou a vida cotidiana. Desde a época de Kardec, algumas pessoas criticam, como nós colocamos, ou apontam que o estudo do Espiritismo ele pode afetar as mentes frágeis. Em verdade, se nós formos considerar isso, não é o Espiritismo, são as condições precedentes, as condições do cérebro, as condições emocionais, que vão afetar ou não, que vão dar as condições básicas para que o estudo, seja do Espiritismo, desses temas ou outros temas filosóficos, de uma maneira intensa, eles possam servir como gatilho. Mas, efetivamente, essa é uma posição que advém de pessoas que veem perigo em tudo que elas desconhecem. E desconhecendo o Espiritismo, acreditam como se trata de questões existenciais ou transcendentes, muitas vezes para o público que desconhece a doutrina espírita, como sendo algo místico ou diabólico, e com isso a ideia de que teria um poder de enlouquecer, de fazer a pessoa perder a razão. A loucura, efetivamente, ela está associada a uma predisposição orgânica do cérebro. E aí, logicamente, em determinadas situações de preocupações intensas, de abalo emocional, e aí sejam preocupações em qualquer campo do conhecimento humano, ele poderá disparar, ser um gatilho, poderá provocar que isso se manifeste. Mas isso, logicamente, nós sabemos que não é exclusividade do Espiritismo, porque qualquer campo do conhecimento humano, ele pode ser abordado de uma maneira, vamos dizer, obsessiva, confusa, alienadora. Quais seriam essas condições extremas que poriam em risco a uma pessoa que, possuindo essas fragilidades orgânicas ou emocionais, estaria sujeita a desenvolver um quadro mais intenso, se dedicando-se a um estudo mais profundo e mais constante? As condições extremas, colocamos aqui 5, que primeiro, o excesso de estudo e esforço mental, um estudo sem equilíbrio emocional, fatores biológicos e psicológicos, isolamento e falta de interação social, interpretação errônea de informações. E agora para diante nós vamos ver cada um individualmente um breve comentário para entendermos o que são essas condições extremas que podem se relacionar à intensificação ou ao disparo dessas condições pré-existentes. Quanto ao excesso de estudo e esforço mental, a grande questão é a fadiga mental extrema. Um estudo, uma excessiva dedicação ao estudo, sem o cuidado do descanso, da recuperação, do intervalo, causa a fadiga mental extrema e que, logicamente, poderia se manifestar como esgotamento nervoso, o burnout como nós já conhecemos, e porque, efetivamente, quando estamos
debaixo de uma pressão intensa muito forte, né, para alcançar resultados, para a questão de metas, de datas, de entregas, o estresse ele pode se intensificar e causar uma fadiga mental, um abalo mental e emocional. E, logicamente, numa situação dessa, que o nosso cotidiano é muito desafiador, para as pessoas que já possuem essa predisposição, esse estudo excessivo, sem pausa, sem cuidado, sem o descanso necessário, a recuperação, vamos dizer, aquela pausa de respiro, logicamente, é uma situação que pode agredir, pode complicar esse quadro da pessoa. Um aspecto também importante é o estudo sem o equilíbrio emocional, porque quando esses temas normalmente são temas complexos, são profundos, envolvem conceitos muito importantes, podem conflitar com as crenças que a pessoa tem, crenças pessoais ou crenças culturais. Então, essa questão da instabilidade emocional que a pessoa possua num estudo conceitual que possa vir entrar em conflito com as suas crenças pessoais, gerando maior confusão mental, inclusive crise existencial, é perigoso, é um fator agravante que é preciso levar em consideração quando estamos adentrando esses campos de estudo, de entendimento e de abordagem que envolve e mexem, inclusive, com a noção do significado da própria experiência da pessoa, o seu propósito de vida, o sentido que ela recebeu do ponto de vista da família, ou cultural, ou profissional. Então, é um tema bastante sensível, e quando existe instabilidade emocional e predisposição, esse é um dos pontos mais sensíveis e mais importantes que nós devemos ter cuidado e termos uma ação preventiva. Fatores biológicos e psicológicos, que são fatores já por predisposição genética, podem ser afetados, logicamente, pelo esforço intelectual. Para casos que já tenham predisposição como psicose ou mesmo depressão, esse esforço excessivo ele pode disparar esse problema, ele pode ser um gatilho, como é colocado. Como que os problemas de saúde também, que advêm, por exemplo, da fadiga, da privação de sono, se a pessoa não se alimenta adequadamente, inclusive a ociosidade, a falta de exercício, de atividade física, podem também ter um impacto negativo muito forte. Um outro fator muito importante que precisa ser levado em consideração com relação a esse impacto na depressão, na loucura, associado à questão do estudo, é que muitas vezes a dedicação da pessoa ao estudo reforça alguns aspectos, como o de isolamento social, a falta de interação social, a pessoa fica focada integralmente por muitas horas com os estudos prolongados, fortalecendo o seu isolamento, o que logicamente favorece uma desconexão dela com a realidade. Os seus pensamentos podem se tornar obsessivos, paranoia. Então, o contato com outras pessoas, ele é um fator extremamente importante do ponto de vista da saúde emocional, da saúde mental, e conseguindo prevenir sensações de solidão, vulnerabilidade emocional, que o estudo intenso para pessoas que têm esse quadro podem ter impacto negativo de intensificação. Então, o estudo prolongado para pessoas que têm esse tipo de quadro é preciso ser conduzido com muito cuidado. Uma outra condição de risco é a da interpretação errônea de informações. Se o estudo, seja na área religiosa, no campo científico, filosófico, em especial nesses campos
em que demandam um aprofundamento, demandam um domínio técnico, conceitual, com mais cuidado, porque muitas vezes determinados termos são interpretados erroneamente no sentido, no senso comum e fora do contexto. Então, quando o estudo envolve esses temas, é muito importante com quem a pessoa está fazendo esse estudo, qual o tipo de orientação, se ele tem um suporte adequado para minimizar o risco de que haja interpretações de forma distorcida desses conceitos e uma aplicação fora de contexto ou muitas vezes manipulada. E isso tende a favorecer uma confusão mental pelas conclusões equivocadas que a pessoa pode ter. E isso nós tivemos na história, por exemplo, do nazismo, a utilização dos conceitos de seleção natural, de conceitos que foram distorcidos da teoria darwiniana, na aplicação e na justificação ideológica do Partido Nazista. Agora, algumas dicas ou algumas recomendações que podem nos ajudar numa prevenção para que qualquer tipo de estudo, em especial, inclusive, da doutrina espírita, venham a ajudar a pessoa que tenha interesse realmente de fazer o aprofundamento, de compreender essas questões filosóficas ou científicas e existenciais de uma maneira mais profunda, mais dedicada, mas que possa ser conduzida de uma maneira a prevenir esses desequilíbrios ou minimizar esses gatilhos que determinadas pessoas podem ter pela sua fragilidade ou pela sua condição biológica ou psicológica. Uma delas é, do ponto de vista do equilíbrio, estabelecer limites saudáveis para o tempo de estudo e manter atividades físicas e sociais, fundamental, para que ela não fique com o tempo exclusivo para esses pensamentos ou esses conceitos ou esse estudo, né? O outro é que ela tenha um acompanhamento, é muito importante, a busca de orientação quando o estudo, principalmente no caso seja filosófico ou religioso, ele aborda esses temas sensíveis e que ao mesmo tempo são técnicos, demandam um preparo conceitual mais competente para que a pessoa seja orientada na sua interpretação. A questão do autoconhecimento é uma referência importante para que a pessoa também, quando estamos dedicados ao estudo, observemos a questão do cansaço, se estamos tendo dificuldade de compreender, se está nos angustiando, se há confusão mental, quais são os nossos próprios limites com relação ao que nós estamos empreendendo, é muito importante. Um outro aspecto é da espiritualidade, em que a prática, logicamente, de meditação, da oração, a conexão espiritual, são recursos fundamentais na manutenção do equilíbrio e que ajudam a pessoa a mudar de campo, né, do seu foco e, ao mesmo tempo, fazer uma restauração, uma recuperação emocional. O estudo, como está aqui no slide, ele é uma ferramenta poderosa, mas ele deve ser utilizado com moderação e sabedoria, porque o estudo para o cérebro é como o trabalho físico para o corpo. Ele demanda energia, demanda esforço, ele traz o cansaço e necessita de recuperação, de restauração e de uma pausa, além, logicamente, de uma condução adequada. Do ponto de vista da prevenção, vimos até agora conceitos gerais. Quando a gente aborda propriamente o espiritismo, ele efetivamente, de modo geral, o seu efeito ou o seu recurso, ele oferece em sentido contrário. Ele é preventivo em relação à loucura. A espiritualidade, quando ela é bem compreendida, ela pode prevenir em diversos níveis
através do bem-estar humano que ela pode oferecer. O primeiro, nesse caso que vemos, é a redução do estresse e ansiedade. Os estudos mostram que as práticas espirituais, como meditação, a oração e a reflexão, ajudam a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e promovem equilíbrio emocional. Isso do ponto de vista de dados científicos. A espiritualidade, de modo geral, ela oferece uma visão mais ampla da vida. Ela nos dá uma perspectiva mais alta, ou como Kardec coloca, um ponto de vista mais alto a respeito dos próprias experiências, dos próprios acontecimentos na vida, ajudando-nos a lidar melhor com os desafios e diminuindo a pressão psicológica interna, que pode, logicamente, pelos conflitos, levar ao esgotamento mental. A resiliência em momentos de crise é um outro aspecto muito importante que o estudo da espiritualidade e do espiritismo em particular, ele nos enriquece, ele nos dá esse recurso, porque nos traz um senso de propósito e de significado da própria existência, colocando num conjunto coerente tanto as situações desafiadoras quanto o estado de felicidade, de realização pessoal, diante das adversidades. Então, com isso, ele previne de alguma forma que determinadas situações mais difíceis que todos nós passamos, elas se tornem gatilhos para esses transtornos, porque a interpretação com que é recebido essas experiências ou esses acontecimentos, ela é uma interpretação que causa paz, que dá significado, que fortalece, principalmente dá esperança. Então, a pessoa tem uma perspectiva positiva mesmo daquilo que, no geral, se considera como uma situação de dor ou de fracasso. Isso naturalmente nos leva a uma mudança de perspectiva nas provas da vida, porque os sofrimentos e os desafios, eles são vistos como oportunidade de aprendizado e de evolução, evitando que a gente tenha fixações negativas ou angústias num sentimento de não aceitação ou de revolta, como que negando a experiência e o aspecto de aprendizado que tudo que nós vivemos, ele possui do ponto de vista da perspectiva espiritual. Porque do ponto de vista logicamente material, muitas vezes no imediato a realidade é a dor, mas ela dentro de um contexto em que existe uma perspectiva evolutiva, no qual eu estou superando, sejam questões atuais, causas atuais do meu sofrimento ou causas anteriores, ela nos dá uma perspectiva de superação, de compreensão e de tolerância, sabe? Aprendendo a esperar por dias melhores. Normalmente, o nosso envolvimento com o movimento filosófico, espiritista ou espiritualista, ele nos engaja em comunidades que servem como comunidades de apoio, porque vamos para atividades de amparo social, de socorro, ou de estudo conjunto, ou de compartilhar, de solidariedade, que faz com que nós desenvolvamos um ambiente de acolhimento, de escuta, de empatia. Então, essas comunidades, seja dentro do Espiritismo ou em outras organizações espiritualistas, elas ajudam-nos a prevenir o isolamento, que aumenta o risco do distúrbio psicológico, e ao mesmo tempo ele como é que eu posso dizer? Ele nos engaja de uma maneira mais produtiva no aprendizado que nós estamos fazendo. Como a doutrina espírita é um estudo mais racional, busca-se uma fé que sabe, que compreende, que analisa, não parte propriamente de um dogma ou de
uma verdade absoluta, mas sim de uma ponderação com relação às experiências, aquilo que os Espíritos nos ensinam, aquilo que podemos avaliar por nós próprios. Ela traz uma racionalidade, né, vamos dizer aqui a espiritualidade científica, que dá essa ênfase, né, a necessidade de análise, de ponderação racional, evitando e prevenindo interpretações extremas, fantasiosas, místicas, que podem favorecer uma paranoia ou delírios para aqueles que já têm a predisposição. Então, o entendimento equilibrado, com bom senso, ele reduz o risco de ideias obsessivas ou mesmo de pensamentos desordenados. Por isso ela é extremamente preventiva. Um outro aspecto preventivo, quando nós temos um raciocínio, um pensamento, né, analítico, com mais coerência, com base em evidências, com análise conjunta, vamos desmistificando a questão do medo e imagens que foram construídas, inclusive de modo geral no campo religioso, para inibir através do medo e que são geradores de neuroses, de desequilíbrios mentais, ajuda a prevenir isso, ajuda a evitar, melhor dizendo, esse tipo de medo e, logicamente, com que essa exposição, né, porque o medo é terrível, né, e a pessoa carrega isso dentro dela, já com toda essa fragilidade emocional, essas imagens que muitas vezes foram utilizadas e são utilizadas como uma justificativa de que é para inibir o erro, elas são contraproducentes, porque quando você retira isso, o comportamento volta. Então, a questão da espiritualidade, que se baseia na tomada de consciência, de uma reflexão existencial e da nossa autorresponsabilidade, é muito mais produtiva e preventiva dos desequilíbrios mentais por afastar esse fantasma do medo. A promoção de hábitos saudáveis não tem como a gente valorizar mais. É muito interessante porque os espíritos, em especial André Luiz, deu uma ênfase muito grande a isso, de mostrar da responsabilidade que nós temos em relação ao corpo, de como se relaciona a saúde do corpo, o bem-estar do corpo físico e a nossa saúde mental e emocional. Emmanuel tem uma frase dele impressionante sobre isso. Vivemos no corpo hoje como se fôssemos viver eternamente nele, mas vamos pensar na alma como se fôssemos morrer amanhã. Então, a relação que a doutrina espírita ela faz do cuidado com o corpo, de estimular-nos às práticas da saúde, do exercício, do passeio, do descanso, da questão da compaixão, do autoconhecimento, é um fator extremamente produtivo e preventivo nas predisposições à loucura. No contexto espírita, acredita-se que o entendimento das leis espirituais, como a reencarnação e o papel das provas na vida, auxilia as pessoas a lidarem com frustrações e sofrimentos. Isso cria uma resiliência emocional que é fundamental para prevenir transtornos psicológicos graves, como depressão e psicose. Muitas vezes as pessoas comentam sobre a questão da reencarnação, de que a questão da reencarnação, falamos sempre de dívida, do passado, mas efetivamente, numa visão adequada, numa visão consistente de quem estuda seriamente a doutrina espírita, a tomada de consciência da reencarnação, da lei da reencarnação, do processo de causa e efeito, é muito mais libertador. Porque Emmanuel, inclusive, através de Chico, ele chega a colocar a frase: nós, a cada momento, estamos fazendo e refazendo o nosso destino. Não existe fatalidade do mal, não existe fatalidade do sofrimento. O que existe é a nossa escolha, a nossa dinâmica, dentro da experiência, do aproveitamento, do aprendizado,
mas da superação, da transformação, principalmente da perspectiva que nós temos, do ponto de vista que nós temos da nossa experiência. Então, para a nossa conclusão, fazendo um resumo, que chamamos aqui de resiliência do espírita, nós temos 4 aspectos muito importantes de contraponto à verdade, a essas críticas sobre o risco, né, do estudo do espiritismo gerar a loucura. Na verdade, ele previne e traz vida saudável a partir da perspectiva que ele propõe. Há causas de loucura e suicídio. Decepções, contrariedades e medos, como o temor do diabo, são causas frequentes de desequilíbrio mental e suicídio. O Espiritismo combate esses males, oferecendo consolo, esperança e conhecimento sobre a vida após a morte, mostrando que a vida após a morte é o que nós somos, é a continuidade do que somos. E assim como as experiências, as alegrias e as tristezas que trazemos na nossa experiência do dia a dia, nos seguirão na vida após a morte. A resiliência do espírita, como colocamos, em que vê as dificuldades da vida como provas úteis para seu progresso espiritual, aceitando-as com coragem e resignação. Isso diminui o risco de desespero, loucura e suicídio. Porque a questão não é apenas de aceitar com resignação, aceitar com coragem o enfrentamento, a aceitação, mas não o conformismo, a busca de transformar, transformando-se. Um terceiro aspecto de efeitos benéficos dele é que as comunicações com os espíritos mostram as consequências, logicamente, do ato do suicídio. Não é uma ameaça, é mostrar que a vida continua, que a busca da saída pela porta do suicídio é uma porta falsa, porque efetivamente a nossa consciência continua a existir, ajudando-nos assim a evitar as escolhas impulsivas. Então, diminuindo os medos exagerados, né? Como não queremos aqui fazer qualquer crítica, mas a questão do diabo ou a questão da condenação eterna, e que trazendo uma substituição do temor pela compreensão e da nossa responsabilidade perante a consciência divina, né? E o Espiritismo oferece à religião ferramentas eficazes para atuar junto aos crentes, promovendo um entendimento mais profundo e racional, sem apelar para o medo, sem apelar para a submissão, mas convocando-nos a uma identidade pessoal com a nossa realização, com o nosso crescimento, mostrando-nos um roteiro, mostrando qual é o nosso destino. Aqui estamos na Terra, que resumidamente, Emmanuel, de uma maneira muito verdadeira, vamos dizer assim, e muito útil para nós, respondeu a qual é o objetivo da encarnação, qual o objetivo de estarmos aqui. Todos nos perguntamos, afinal de contas. E, independentemente do campo que atuamos, de quem somos, da posição que temos, da idade em que estamos aqui para fazer o bem, da maneira que possamos, mas para fazer o bem, porque é a promoção do bem por meio de nossas mãos que alcançamos a plenitude da felicidade e da evolução do nosso espírito.